Meus amigos e amigas, bom dia. Estamos chegando um pouquinho atrasado hoje, porque nós estamos ainda comemorando, né? Ontem foi um dia especial para a democracia do nosso querido Brasil. Ontem o STF deu uma demonstração que nesse país ainda existem leis. Então hoje nós temos um pouquinho de ressacado, porque ficamos até mais tarde acompanhando tudo o movimento sobre a decisão do STF ontem, com a condenação de 8 réus. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e mais 7 que foram condenados, o núcleo da primeira turma, né? O núcleo principal, aliás, quem condenou foi a primeira turma do STF. O núcleo especial dos coordenadores, os idealizadores, as cabeças pensantes que criaram esse golpe contra o Brasil e culminou naquela desgraceira que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, J. Lemos, janeiro de 2023, dia 8 de janeiro. Pois é. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, concluiu na noite desta quinta-feira, dia 11, o julgamento de ação penal número 2668, com fixação de penas para 8 réus condenados na tentativa de golpe no Estado de Direito Democrático. O núcleo 1, que é o principal núcleo idealizador e pensante sobre a trama golpista. Além das penas privativas em liberdade e prisão, também foram estabelecidas multas para 7 dos réus e foram além da condenação, que vai de 16 anos até 27 anos. Vamos por pessoas aqui, ó. Mauro Cid, réu colaborador, tenente-coronel e ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, foi condenado em 2 anos de reclusão em regime aberto e restituição de seus bens e valores em extensão para os benefícios de colaboração de pai, filhos maiores e ação policial para garantir a segurança do delator. O Mauro Cid, ele foi condenado em 2 anos e é o único que vai ser beneficiado, que vai responder em liberdade. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, foi condenado em 27 anos e 3 meses de pena privativa da liberdade em regime inicialmente fechado. 124 dias de multa, cada multa no valor de 2 salários mínimos. Hoje equivale a 30 milhões de multa. Walter Braga Neto, general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, foi condenado em 26 anos de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e 100 dias de multa no valor de 1 salário mínimo por dia, viu? Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Condenação: 24 anos de pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado e 100 dias de multa de cada dia no valor de 1 salário mínimo. Almir Garnier, almirante e comandante da Marinha, 24 anos de pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado e 100 dias de multa no valor de 1 salário mínimo. Augusto Heleno, general da Reserva e chefe de Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Ele foi condenado em 21 anos de pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado e 84 dias de multa de 1 salário mínimo por dia. Paulo Sérgio Nogueira, general da Reserva e ex-ministro da Defesa, foi condenado em 19 anos de pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado e 84 dias de multa cada dia no valor de 1 salário mínimo. Alexandre Ramage, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, pegou 16 anos e 1 mês e 15 dias de pena
privativa de liberdade em regime inicialmente fechado e 50 dias de multa de cada dia no valor de salário mínimo. A pena de Mauro Cid foi fixada por unanimidade. Os demais foram determinados por a maioria de 4 votos. O ministro Luiz Fux propôs uma pena menor para Braga Neto e deixou o valor do demais para os quatro ministros, porque ele, no voto dele, isentou todas as acusações, alegando que não é de competência da primeira turma para se julgar esses atos que aconteceu, tinha que começar em primeira instância, segunda instância, o último seria o STF. Agora, o que não dá para a gente entender o senhor Luiz Fux, vergonha que o senhor fez, ele ajudou os demais amigos a condenar 400 pessoas simples em 14 anos, 17 anos, 16. Aí ele não disse que não era da competência da terceira instância, e sim da primeira. Ele votou em todos que foram condenados em 15 anos, 14 anos, 17, 18, enfim, 400 pessoas. Aí ele votou, porque eram todos coitadinhos. Quando chegou nos cueca de seda, quando chegou nos generais, chegou no Bolsonaro, aí ele alegou que não é de competência da primeira turma do STF. O julgamento tinha que ser em primeira instância. Mas se ele não é de competência dele, por que ele ajudou a julgar os 400? E no mesmo voto dele, que ele alega que não é competência do STF, esse julgamento, ele julgou o Braga Neto e também o Cid, o coronel Cid. Então, para aí. Esse homem está louco ou eu que não consigo entender as coisas? Eu declaro que nós não temos competência para julgar esse processo. Deveria ser em primeira instância. Mas no mesmo voto ele diz, eu voto para condenar fulano e fulano. Para aí. 2 pesos e 2 medidas? Como é que nós vamos entender isso aí, seu Luiz Fux? Ficou muito feio para esse ministro. Ficou realmente, ou ele tem rabo preso com o Bolsonaro, com alguma coisa, ou é medo do Trump. Deve ter alguma coisa, deve ter contas lá no exterior, e deve ter alguma coisa aí que ele ficou com medo do presidente dos Estados Unidos, porque não condiz o que ele alega. Ele alega que não é de competência da primeira, do STF. Mas daí, e nem da primeira instância, se fosse para julgar o STF, tinha que ser todos os ministros do STF tinham que fazer o julgamento. Mas daí ele julga os outros 2. Então ficou um troço esquisito em seu Luiz Fux. Agora, na verdade, ontem o Brasil deu um exemplo que as instituições ainda funcionam aqui no Brasil. O mundo todo ontem estava parado para assistir esse julgamento ontem desse povo aí do núcleo que coordenou as ações do dia 8 de janeiro, o núcleo que articulou, que pensou, que articulou tudo, ontem era o julgamento. E o mundo todo acompanhou, em jornais internacionais estamparam nas manchetes o resultado de ontem. E aí ficou comprovado que o nosso Poder Judiciário não se curva diante de poderosos, de presidentes de outros países. Ficou explicado que não adianta fazer ameaças, que o nosso judiciário brasileiro, ele está firme, forte e as instituições funcionam aqui no Brasil. Golpe, nunca mais. O deputado Arilson comemorou muito ontem. O Arilson, deputado do PT, líder na Assembleia Legislativa da oposição, deputado muito atuante. Ontem ele ficou feliz, ligou para todos nós, comemorando, muito feliz. E vamos ouvir, vamos compartilhar um pouquinho dessa alegria do Arilson. Por favor, coloca no ar aí para nós. A papuda lhe espera. 27 anos e 3 meses de prisão. Esse é o resultado para um ex-presidente que planejou, organizou e começou a executar um golpe de Estado, que zombou de 700 mil mortes durante a pandemia.
que tinha um planejamento de assassinato ao presidente Lula, ao Alckmin, ao Moraes, e que também trouxe de volta o Brasil para o mapa da fome. Bolsonaro vai para o lixo da história, na lata suja, de onde nunca devia ter saído. Justiça feita. Parabéns ao judiciário brasileiro. Tá aí. Parabéns ao judiciário brasileiro. Palavras do deputado Aurils Chiorato, esse deputado atuante. E realmente, quando nós vimos se fazer justiça no Brasil, quando diz que aqui só vai para a cadeia quem rouba celular, quem rouba um pedaço de carne, só pobre que vai para a cadeia, ficou essa escrita para trás. Agora ficou comprovado que a lei é para todos. Ninguém está acima da lei. E o senhor Bolsonaro, o senhor achava que o senhor era intocável, esta direita que não gosta de respeitar as instituições, não respeita os direitos, né, que está na Constituição de 88, ficou comprovado que vocês não podem mais fazer o que vocês bem entendem. Tem leis aqui no Brasil e a justiça pode atrasar, pode tardar, mas não falha, pode ter certeza. Agora quem fala aqui também é o Guilherme, né? O Guilherme fala sobre o Trump. Vamos acompanhar o que o Guilherme fala aqui. Muita gente vai falar hoje. Hoje eu vou botar bastante gente falando aqui. Vamos lá. Que eu tenho coisa para comemorar em relação ao Brasil, né? Porque a gente olha para o Brasil, é a menor taxa de desemprego da história do Brasil. A Bolsa de Valores bate recorde atrás de recorde. Eu não sei por que as pessoas estão querendo investir no Brasil, se está tudo perdido, como falam. Em relação também ao tiro no pé que o Bananinha deu lá nos Estados Unidos, tentando colocar o presidente Trump contra o Brasil, botaram as taxas, no mês que colocaram as taxas, o Brasil subiu em 3% a exportação e o superávit primário. Eu tenho coisa para comemorar porque eu comemoro pelo país, pelo nosso povo, e não fico comemorando ou tentando interferir na justiça para tentar anistia para aqueles criminosos vagabundos que foram lá tentar dar um golpe de Estado. Isso daí, me respeite, vereador, por favor, na sua parte, na hora da sua fala, eu fiquei bem quieto aqui. Né? Atuando como antipatriota, vim falar que nós não temos o sentimento de patriotismo. Os vagabundos estenderam a bandeira dos Estados Unidos na Paulista. Existe coisa mais capacha e lesa pátria que isso? Vim falar de patriotismo com a gente. Estão pedindo pinico para o Trump. Só que também a boa notícia é que amanhã vai ter uma reunião, porque tem problemas, né? Eles estão causando problemas para nós, inclusive para as empresas dos Campos Gerais, exportadores de madeira. Amanhã tem reunião com o ministro e vice-presidente Alckmin, com vários prefeitos dos Campos Gerais, para tentar consertar essa palhaçada que a extrema-direita está fazendo nos Estados Unidos. Muito obrigado pela parte, vereador Careca. Muito bem, tá aí, vocês viram esse vereador de Ponta Grossa fazendo uma explanação do que é cidadania. Pessoa que torce para o Brasil. E eu vou dizer uma coisa para você, tem até gente da direita torcendo para o Brasil. Tem muita gente da direita que está concordando com a justiça brasileira, que se fizer justiça, que realmente vai fazer esses caras da trama de golpe ao nosso Brasil, que pague pelo que fizeram. Tem muita gente torcendo para isso, pode ter certeza disso. Então, tem ainda brasileiro que tem paixão e amor pela nossa pátria. E claro que tem muitos que não dá. A família Bolsonaro é uma família podre, gente. Desculpe a expressão, mas não dá para a gente respeitar um povo desse que não respeita o Brasil, gente. Eles só pensam neles, são uma tropa de bandido que não dá para a gente entender o que esse povo quer do Brasil. E tem muita gente que defende, é lamentável a gente dizer isso aí, que tem gente defendendo uma classe dessa. Eu quero agradecer a Rita de Cássia, e o Nelson Strux e o Mário Otávio. Muito obrigado, hein? Não, é Maria Otávio e Nelson Strux.
E a Rita de Cássia, bom dia, muito obrigado pelo carinho. Sabe quem também comemorou e não aguentou sem falar e vai falar aqui no nosso programa? Antes eu quero mandar um abraço pro Nilton de Paula. Ontem ele caçou até uma carninha na casa dele. Falou, Jota, me desculpe, não é dia de assar carne, não é sexta-feira, mas eu vou assar. Acabou assando uma carne, tá um barulho danado aqui, né? Será que dá pra fechar com a janela ali, melhora um pouco? Vamos tentar ali, né? E o Nilton de Paula falou, Jota, me desculpa, mas eu vou fazer uma carne. É quinta-feira, mas merece uma comemoração. Assou até um pedaço de carne, uma pena que é longe, não deu para mim ir até Mandaguari, saborear um pedaço dessa carne, deve estar uma delícia, né? Então, mandar um abraço para o meu amigo Nilton de Paula, um bom dia, muito obrigado aí, companheirão, um grande abraço. Vamos ouvir o que a ministra Gleice Hoffmann... é o Bolsonaro que vai falar, né? Então tá, desculpa aí que eu me perdi aqui, é um erro meu. E tem que pedir desculpas porque é eu que estou errando. Senão os caras pensam, é o Eduardo, não, é meu. Então tá aqui a pauta na mão, eu não leio, né? Quer falar de improviso e acaba falando errado. E agora vai falar, o Bolsonaro, lembra quando o Bolsonaro dizia assim, a papuda te espera, ai, dava risada, lembra? Vamos por ele aqui para nós ver como é que faz. Coloca aí o Bolsonaro falando. Eu tenho 3 alternativas: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Bolsonaro, diz que preso você não ia. Olha, minha avó dizia o seguinte, minha avó é uma senhora muito simples, muito humilde, não sabia ler nem escrever. Mas ela dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo. E é verdade. Grande filosofia da minha avó. O cara fala demais, dá bom dia a cavalo. Então, olha, o Bolsonaro falava sem pensar, né? Abria a boca, falava tanta porcaria. O que revolta a gente é saber que esse Bolsonaro zombou de 700 mil mortes pela Covid, não respeitava as pessoas que perdiam seus entes queridos, filho perdendo mãe, perdendo pai, perdendo avó, tios, pai perdendo filhos com a pandemia e ele desrespeitando. Então é um homem que não tem... agora a Michele disse que é humilhante, a humilhação que estão fazendo para o marido dela, para o Jair Messias Bolsonaro. Olha, Michele, humilhante é tratar os quilombolas como fosse boi, fosse gado, dizer que tinha que pesar em arroba. Isso é humilhante. Humilhante é imitar uma pessoa com falta de ar pela Covid. Humilhante é um presidente dizer que não era coveiro, que podia morrer todo mundo. Humilhante foi o Jair Messias Bolsonaro falar para Maria do Rosário, a deputada federal do Rio Grande do Sul. Isso foi humilhante, ela dizer assim, não te estrupo porque você é feia. Isto é humilhar as pessoas. Isto é humilhante. O que ele disse para Preta Gil, que ele não criou filho para casar com negro. Isso é humilhar as pessoas. Então, tudo que o Bolsonaro pagar e toda a pena a ele que foi imposta para ele é pouco. É pouco por tudo que ele fez de mal para o nosso país. Eu poderia ficar aqui 1 hora citando palavras desse maldito presidente que nós tivemos o desprazer de ter por 4 anos esse homem como presidente. Os analfabetos políticos, em grande maioria, esse é o grande problema, que tem gente que fala assim, eu detesto política, eu não gosto de política. Gente, por favor, não fale isso. Somente através da política se resolve tudo no país. Você pode não gostar dos políticos, eu vou respeitar. Agora, não gostar de política, você sabe o que é política? Vem de policy.
é onde você discute a tua comunidade, a tua cidade. É através de política, em casa, com os filhos, com a família. Você tem que ser um político. Você tem que negociar com os filhos. Pai, eu quero um tênis de R$600. Não, meu filho, esse mês não dá. O pai vai te comprar um de 300 ou de 200 e no final do ano o pai compra. Vamos negociar. Viagem com a esposa, com os filhos, férias. Então você tem que ser um político até dentro do teu relacionamento com a namorada, com a esposa, com os filhos, com os parentes, com os vizinhos, com os amigos. Política se faz aonde você estiver. O padre tem que ser um bom político para atrair os fiéis para vir para a igreja. O pastor tem que ser um bom político. Então, política não se refere a político. Esta interpretação está errada. Quem não gosta de política é mandado pelos que gostam, porque é os outros que decidem por eles. Então você vive no país, você vive na tua cidade, você compactua com tudo que acontece dentro da sua cidade, você tem que participar, você tem que estar dentro, para você saber como funciona. Ah, mas se eu não gosto da esquerda, vai para a direita, vai para o centro, mas você tem que participar um lado, porque você, ficando omisso, você está se omitindo de dar a sua opinião, de opinar se você concorda ou discorda, e é só através da política que nós vamos resolver as coisas. Olha, eu tenho 70 anos. Quando eu estudei, nós morávamos no sítio, a gente fazia 8 quilômetros a pé para estudar, não tinha ônibus para vir buscar nós. Merenda, levava uma batata assada para comer na hora do recreio, porque não tinha. Hoje tem merenda na escola, hoje tem transporte gratuito. SUS, a gente não sabia nem o que era isso. Então, se você fazia uma consulta, tu pagava. Tu não tinha remédio de graça. Como que mudou? Através das políticas. Hoje nós temos transporte coletivo de graça, nós temos merenda nas escolas, nós não pagamos professores hoje. Olha quanta coisa que a política trouxe para nós. Hoje nós temos SUS, que é o melhor sistema de saúde do mundo. É elogiado no mundo inteiro. Tem problemas no SUS? Tem. Devemos aperfeiçoar, mas não acabar com o SUS. O SUS é um sistema único de saúde e é o melhor do mundo, se diz. Isso foi conseguido de que jeito? Através da política. Não adianta nós falar que só tem bandido, nada presta, mas e as conquistas que nós conseguimos? Vamos esquecer? Vamos esquecer de tudo que a política trouxe para nós? E eu citei algumas coisas. E financiamento, facilidades para você ir e vir, as estradas são boas, asfalto para todo quanto é lado. Então nós temos que refletir e pensar melhor nas nossas atitudes. E nunca fique omisso. Nunca você se abstenha de dar a tua opinião, de falar, de dizer que se tu concorda ou não concorda. Agora sim a Gleice, né? Gleice Hoffmann, ministra, fala também aqui. Hoje muita gente vai falar. A condenação de Jair Bolsonaro e seus cúmplices pelo Supremo Tribunal Federal expressa o vigor da democracia e da soberania nacional. Foram condenados no devido processo legal, mediante provas contundentes dos crimes que cometeram. É uma decisão histórica, sem precedentes, para que nunca mais ousem atentar contra o Estado de Direito e atentar contra a vontade do povo expressa nas urnas. É também a resposta altiva do Poder Judiciário do Brasil às sanções econômicas e à coação absurda do governo Trump, em conspiração com os traidores da pátria a serviço de Bolsonaro. Hoje, por meio do STF, o Brasil disse ao mundo que os crimes contra a democracia são intoleráveis e são imperdoáveis. Muito bem. Está aí. A Gleice também se manifestou com essa decisão do STF, condenando 8 réus. O Jair Messias Bolsonaro e mais 7. E o Fux saiu numa situação muito memes por aí, falando sobre ele, falando que ele mijou na arvinha, né? Quando foi para condenar os humildes, né? Ele tinha uma atitude. Quando foi para condenar os poderosos, ele afinou. Será que é porque tem contas dos Estados Unidos? Sabe porque ele tem alguma coisa aplicada lá e medo do Trump? Aí então a gente tem que
tem que depois pensar nisso. Por que será que o Luiz Fux mudou quando chegou na hora de condenar os poderosos, os homens de estrela? Aí ele afinou, ficou feio para ele, hein? Ficou muito feio. Agora vamos colocar mais gente. Tem mais gente falando aí, né? Tem pessoas falando. Vamos colocar para nós aí. Hoje vai falar bastante gente aí no programa. Vamos lá. Acabou. STF condena Bolsonaro e os 7 aliados dele. É, pô. É. Branca de Neve e os 7 anões foram condenados. É, pô. Bolsonaro tá preso, acabou, pô. Branca de Neve e os 7 anões aí, ó. Ele é o cara, meu irmão. A democracia venceu, pô. O bandido de Bolsonaro, o canalha, o safado, o pilantra e os seus 7 anões, pô, vão passar 40 anos na papuda. 40 anos pra esse desgraçado de Bolsonaro é pouco, pô. Tinha que botar sempre esse bandido, esse canalha, esse homicida, pô, que matou várias pessoas na Covid-19, pô, que retardou as vacinas, que humilhou o povo nordestino, humilhou o pobre, o negro, homossexuais, as mulheres no Brasil, pô. Esse miserável pensava que ele ia ficar impune, não, pô. A democracia, a justiça venceu, pô. Parabéns a esse cara aqui, pô. Ele, pô. Ele venceu o sistema, pô. Vocês estão entendendo? Esse cara aqui, ele venceu o sistema. Ele mostrou para qualquer um que qualquer ser humano, se quiser vencer o sistema, vence. Ele venceu o sistema. Esse cara aqui, pô. Ele venceu, sabe o que é vencer o sistema? Ele conseguiu vencer o sistema. Esse desgraçado tem que ficar 40 anos dentro da prisão é pouco. Agora tem que prender o filho dele, o Eduardo Bolsonaro Bananinha, pô. O que tá lá nos Estados Unidos arrebentando o Brasil. E pessoas pobres da direita dizendo que aquele desgraçado tá certo. 40 anos. Muita gente empolgada aí pelo Brasil inteiro, né? Porque se foi feito justiça e vai ficar na história esse dia. E coincidentemente, 11 de setembro foi a data em que das 2 torres lá nos Estados Unidos, que aquela vez foi derrubado de 11 de setembro, coincidiu com a data. Então é uma data que jamais vai ser esquecida, passou para a história. E daqui um pouco eu vou pôr uma chamada do Chico Pinheiro, convidando para um documentário, né, que ele está fazendo sobre isso aí. E isso ficou na história. Isso foi uma lavada para quem defende a democracia. Foi assim uma coisa que maravilhosa. Tu viu a empolgação do cara? O cara tá doido ali falando. E muitas pessoas, ele está colocando assim algumas pessoas, porque é para demonstrar o sentimento do brasileiro. O que o brasileiro quer? O brasileiro gosta de justiça. O Ricardo Trindade está com nós também lá. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Até que enfim deu sinal de vidas. Fora esse final de semana, Ricardo, no outro está lá meu ar-condicionado. Mas agora, coloca a propaganda do Ricardo para puxar o saco dele. Vamos lá, coloca o Ricardo aí, por favor. Elétrica Trindade. Precisando de serviços elétricos com qualidade e rapidez? A Elétrica Trindade tem a solução. Instalações elétricas residenciais e industriais. Instalação e conserto de ar-condicionado residencial e industrial. Serviços realizados por profissionais capacitados com atendimento ágil e seguro. Atendemos Mato Rico, Roncador e toda a região. Venha nos visitar. Avenida das Araucárias, número 1130, Mato Rico, Paraná. Fale direto com o proprietário Ricardo Trindade, 449-9993-4221. Elétrica Trindade, energia e confiança para o seu dia a dia. Legal, tá aí, ó. Propaganda aí da Elétrica Trindade, você precisando de um profissional com capacidade, menor espaço. Porque tem gente que leva, ele enrola, ele não faz o serviço, às vezes suja a casa, pinta e borda. O Ricardo faz com muita
responsabilidade, padrão elétrico doméstico também conserta, e padrão de luz comercial, residencial, instalação de ar-condicionado e também limpeza e reforma de ar-condicionado e eletrodoméstico em geral. Então tá aí o Ricardo Trindade, um grande abraço. Ricardo Trindade, bom dia. O Marcelo da Elisas. Ô Marcelão, como é que tá? Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Como é que tá? Ele tá com a cabeça inchada, né? O bolsonarista. O Marcelo tinha que estar aí para nós tomar uma, né? O Marcelo é aquele cara, o Deda, né? Eu vi aqui. O Marcelo é aquele bolsonarista, mas não é xarope, sabe? É aquele que fica aqui, ali, às vezes ele fica meio bravo, mas não adianta. Marcelo, o Bolsonaro vai passar a caneca na grade. Sabe como é que os caras fazem, os presos, né? Eles querem água, ele passa a caneca na grade. O cara corre lá, o que é? Arruma água para nós, aí traz. O Bolsonaro vai ficar nessa lá. Deda Lourenço, bom dia, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Como é que tá a nossa querida, linda e maravilhosa Cascavel? Cidade maravilhosa. Pois é, e o Bolsonaro falava, vocês lembram que ele dizia que a Papuda não é hotel, lá não é colônia de ferro, aliás, de férias, lá é lugar do cara se lascar mesmo. Vamos ouvir o que o Bolsonaro falava, só para nós recordar, é bom ver isso aí. Põe aí, por favor. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa e vida boa. Tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ter que ir para colônia de férias. Só isso. Ah, Bolsonaro, eu adoro ouvir o Bolsonaro falar, porque não pus mais. Falou um pouquinho, né? Pois é. Mas é isso aí mesmo. Lá não é lugar de passar colônia de ferro. Falava colônia de férias. Falava muito bem o Bolsonaro, mas agora ele vai também. Não sabia que lá estava preparada uma cela para ele. Ai, meu Deus do céu. Como é que pode, né? As pessoas pensam que a lei só serve para os outros. E ninguém está acima da lei. Todos nós somos submetidos à lei. E falava com aquela arrogância. Você lembra como a Carla Zambelli dizia... Ó, gente, não deixe o Lula passar o final de ano sozinho, longe da família. Prenda a família dele junto. Agora a mesma coisa a gente pede para a Zambelli. A Justiça do Brasil não deixa a Zambelli passar sozinha, sem a família. Fica tão ruim passar o Natal, o final de ano sozinha, né? Prenda a família da Zambelli, tudo. Filho, marido, mãe, pai. Põe tudo na cadeia que eles passam junto. Agora eu já me perdi aqui na pauta... Bolsonaro já falou. Agora o Chico Pinheiro tem um recado para vocês. Está fazendo um documentário maravilhoso. Coloca aí, vocês lembram do Chico Pinheiro que fazia Bom Dia Brasil na Rede Globo? Coloca, por favor, o Chico Pinheiro aí. Olá, uma organização criminosa que tentou destruir a democracia no Brasil. E pela primeira vez na nossa história, um ex-presidente e a cúpula militar se senta no banco dos réus. É um marco histórico e o julgamento de um golpe altamente documentado, o fim de Bolsonaro. No dia 14 de setembro, às 8 da noite, você vai testemunhar o documentário original ICL, que mostra como a democracia brasileira venceu essa tentativa de golpe. E depois da exibição, Eduardo Moreira, Leandro Demore, Heloísa Vilela e Juliana Dalpiva, além do Chico Sá, estarão ao vivo para analisar os desdobramentos do julgamento do século. Clique aí em Saiba Mais e garanta gratuitamente o seu ingresso. Vem com o ICL, só o conhecimento liberta. Muito bem, tá aí o convite. Chico Pinheiro com esse documentário vai ser muito bom realmente. Mas vai ser filme, vai ter documentários, vai ter muita coisa ainda com relação esse dia histórico, 11 de setembro de 2025, uma data que não vai ser esquecida tão fácil por todos os brasileiros. E diga-se de passagem que todos os jornais internacionais estavam acompanhando. Parou o mundo para assistir esse dia histórico e essa decisão histórica para o Brasil. Para onde se diz que aqui no Brasil só vai preso pé de chinelo,
tampou a boca de muitas pessoas, provou que o nosso judiciário não tem medo, é sólido, é firme e é competente. Parabéns ao judiciário brasileiro. E você que não respeita o judiciário, tome cuidado, hein? A próxima pode ser você. Tem mais gente falando aí, né? Tem mais gente? Coloca aí para nós ver. Tem mais gente falando. Vamos colocar o povo para falar aí à vontade. Uma nação marcada pela esperança e pela luta, um nome se ergueu prometendo salvação, mas trouxe consigo a morte, a sombra e o caos. Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, não está mais acima da lei. O Supremo Tribunal Federal julgou, assegurou o seu direito à defesa e o condenou. O então presidente, que deveria zelar pelo povo, virou as costas para a nação brasileira. E durante a pandemia, a saúde virou um fardo, a ciência foi ignorada e milhares de vidas foram perdidas. Vítimas de um negacionismo cruel. Tem uma gripezinha. Que renegou a compra de vacina e defendeu remédios ineficazes. E em vez de união, ele pregou o ódio e a divisão. E a violência se tornou ferramenta de poder, enquanto as instituições democráticas foram reiteradamente atacadas. Elegendo como inimigo público o STF e a segurança das urnas eletrônicas. O patriotismo que ele tanto pregava era, na verdade, um disfarce para um projeto pessoal de poder. E a bandeira, que deveria unir o Brasil, foi sequestrada para alimentar sua ambição pessoal. E o discurso de ódio da extrema-direita. Bolsonaro prometeu ordem, mas semeou a desordem e o caos. Prometeu liberdade, mas ameaçou a democracia. Tramou golpe de Estado e planejou assassinar o presidente eleito, seu vice-presidente e até ministro do STF. A justiça prevaleceu. A condenação de Jair Bolsonaro e de mais 7 réus do núcleo 1 da trama golpista não é apenas um veredito sobre um homem. Um recado para todos de que a democracia brasileira está consolidada e tentativas de golpe nunca mais ficarão impunes. Ninguém está acima da lei. A história não se esquece. E a justiça sempre chega para aqueles que desonram a nação e atacam a soberania brasileira. Sem anistia para golpista. Viva a democracia brasileira! Muito bem. Sem anistia para golpista. Anistia, ela pode acontecer. Mas o STF já alertou. Pode haver uma anistia para diminuir a pena dos 400 pessoas condenadas lá, 17 anos, 16, 14. Pode haver uma anistia para essas pessoas, mas para quem atacou contra a democracia, quem idealizou, esse pessoal do núcleo que armou tudo, não tem anistia. Não adianta passar no Congresso que vai chegar lá, vai cair. E tem mais um detalhe, o Centrão não está muito interessado em inocentar o Bolsonaro, porque eles querem o Tarcísio, eles não querem o candidato Bolsonaro. Então, eu acho que essa anistia também, o presidente Motto vai trocar o relator e vai apresentar uma anistia alternativa, da qual os bolsonaristas não aceitam porque eles querem livrar o Bolsonaro. Eles estão preocupados com o Jair Messias Bolsonaro e não com os outros que estão presos. E por essa anistia mista, acho que não vai também dar em nada, acredito eu. E se fizer anistia geral, não passa, o STF derruba. O deputado Pedro Yaisk, eu acho que é Zaisk, não sei, não lembro mais a pronúncia dele aqui, ele está falando do que o Lula assinou ontem, lá no Congresso, em Brasília. Vamos colocar esse deputado falando? É Pedro Zais, não sei, é o nome, eu não lembro aqui o sobrenome dele, é um gaúcho. Coloca lá para nós acompanhar essa assinatura que o Lula fez ontem. Os professores estão comemorando no Brasil inteiro essa edição de ontem. Vamos lá. Boa notícia para os professores do nosso Brasil. Estou aqui no Palácio do Planalto, onde o presidente da República sancionou a lei que cria a Carteira Nacional Docente para valorizar os nossos professores, as nossas professoras deste país. E tive muito orgulho de ser o relator desta lei
na Comissão de Educação. Agora sim, nós, professores, temos a nossa carteira nacional de docente. Bem, gente, o Brasil hoje amanheceu mais leve, mais aliviado. Tu imagina o que esse povo aprontou no dia 8 de janeiro de 2023, lá na Praça dos Três Poderes. Invadiram a Câmara dos Deputados, quebraram tudo, invadiram o Senado, quebraram, e o Judiciário também, lá no STF, quebraram, fizeram de tudo, rasgaram a Constituição. Aquela velha aqui, aquela senhora de 70 e tantos anos, de Blumenau, olha o que ela fez, que atitude ridícula. A que ponto chega o brasileiro, o fanatismo? Só que, segundo as informações que a gente obtém, que tem pessoas lá ganhando dinheiro para fazer isso. Elas eram pagas para se manter em frente ao quartel, tinha os patrocinadores. E esses caras têm que ir para a cadeia. Esses caras têm que ir para a cadeia, não é porque é rico. E tem que pagar o estrago que foi feito, tem que tirar desses caras. E vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente aqui de Roncador, tem gente de Eretama, tem gente de Camorão, tem de Campina da Lagoa. Não é? Tem muita gente quietinha com o rabinho entre as pernas. Eu, quando terminou isso, eu recebi era a Gleicia, a presidente nacional do partido, mandou um número. Se você souber, J. Lemos, de pessoas que pagou para os idiotas ir para Brasília, ficar em frente ao quartel, denuncie nesse número que vão pagar. Eu não quis fazer isso, mas eu sei de muitas pessoas, porque a gente convive numa cidade pequena, os filhos são amigos dos filhos dessas pessoas, fizeram um erro gritante. Alguns amigos meus eu chamei, conversei, expliquei. Para de chamar. Tinha gente aqui, filho de comerciante, pedindo intervenção militar. Olha o crime que ele estava cometendo. Os caras são analfabetos políticos. Falam na inocência. Então você que não gosta de política, procure se inteirar um pouco o que é política. Para você não cometer esses crimes, às vezes sabendo que não deve. Eram empolgados, os caras iam para a BR. Interditar aqui é Roncador mesmo, na saída para Eretama, tinha gente da BR acampada. Que absurdo é esse? Que país é esse, gente? Tem que dar um basta nisso. Terminou as eleições, a vida segue. Vamos trabalhar para tirar o presidente que vocês não querem que fique. Só tem um jeito, conseguir a maioria dos votos. Mas interditando BR, fazendo escândalo, proibindo, tirando o direito das pessoas ir e vir, é uma pouca vergonha. Tem um maluco que se agarrou num caminhão. Você lembra lá, acabou com os braços abertos em cima de um caminhão? Andou lá um tempo. Isso é uma maluquice, é uma idiotice. Pô, vão trabalhar, vão resolver isso através do voto. Trabalhe, perdeu a eleição. Só existe um jeito de vocês voltar no poder, é conseguindo a maioria dos votos. E não se consegue com bravata, consegue trabalhando, mostrando que vocês são inteligentes, apresentando os programas melhores do que o atual presidente tem. Só existe isso. Isso serve para o governo do estado e serve para a prefeitura de Roncador, de Eretama, Nova Cantu, Mato Rico. Se eleger os prefeitos que você não quer, você tem que trabalhar, se preparar para ganhar na próxima eleição. Só existe isso. Não tem outro caminho. Não dá para a gente pensar em outra coisa, né? Eu nunca votei no Ratinho, mas tem um jeito de ganhar do Ratinho? Não voto. Vote, trabalhe, prepare um candidato a governo melhor que o Ratinho e ganhe dele. Só tem essa solução, não existe outra. Gente, eu vou ficando por aqui. Já falei demais, estamos felizes, estamos aliviados. Parabéns mais uma vez ao nosso judiciário e vamos nessa. Um grande abraço, até amanhã.